Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Nós estamos entrando na lição de número 4 e tem o seguinte título: A degeneração da liderança sacerdotal. Essa lição foi estudada no dia 27 de outubro de 2019 e tem os comentários de Osiel Gomes. Antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos fazer como sempre, pedir para você uma colaboração aqui no canal. Então você que é novo, está chegando agora, se inscreva e acione o sininho em todas as notificações, para que você possa receber sempre um conteúdo novo quando postarmos aqui no canal. Também não se esqueça de deixar o seu gostei, porque somente desta forma o YouTube vai entender que o nosso conteúdo tem relevância e assim ele estará distribuindo com mais pessoas. E compartilhe o link desse vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar o estudo de hoje. Então, te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo 23. Verdade prática. Evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 22 até o versículo 25, capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 14, que diz: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízos o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Introdução. O tema desta lição é a degeneração da liderança sacerdotal da casa de Eli. Veremos que os filhos deste não corresponderam aos propósitos divinos e enveredaram pelo caminho do pecado, o que os fez deturpar as características do sacerdócio. Levítico capítulo 21, versículos 6 e o 7. Assim, Deus agiu de modo punitivo para com os filhos de Eli, pois eles, tendo conhecimento das leis divinas, não andaram por elas,
mas degeneraram-se, abandonando as virtudes do verdadeiro sacerdócio. Quando Deus escolhe alguém para executar uma missão, deve este alguém observar rigorosamente a vontade divina. Primeiro tópico: a degeneração dos filhos de Eli. Em primeiro lugar, quando não valorizamos o que Deus nos deu. Segundo o relato bíblico, Eli era avançado em idade, tinha 98 anos. 1 Samuel, capítulo 4, e o versículo 15. Seus 2 filhos, Ofni e Finéias, por seu turno, também não valorizavam a posição que Deus lhes dera. Degeneraram-se, transformando a casa do pai em um lugar de imoralidades sexuais. 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo 22. Entretanto, devemos ponderar um ponto sobre o sacerdote Eli. Não se tem menção de abusos cometidos por ele. Seu principal erro foi não corrigir os pecados de seus filhos. Ele já não tinha autoridade sobre estes. Foi um pecado por omissão e complacência. Logo, o Senhor não demoraria em derramar a sua ira sobre a casa de Eli. 1 Samuel, capítulo 3, e o versículo 12. Em segundo lugar, fazendo uma troca. Os filhos de Eli trocaram o Senhor pelos prazeres da vida. O apóstolo Paulo menciona os que são mais amigos dos prazeres do mundo do que de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 4. Para freá-los, pois o que faziam era por demais escandaloso. Foi preciso uma ação do próprio Deus. 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo 25. Capítulo 4, versículo 10 e o 11. Não barganhe a posição que o Pai lhe concedeu. Valorize o seu ministério, glorificando o Altíssimo e cumprindo a sua vontade. Os que se mantiverem fiéis serão grandemente honrados por ele, junto ao trono divino. Mateus, capítulo 25 e o versículo 21. Em terceiro lugar, as consequências para quem peca contra Deus. Quando um homem comete um crime contra outro homem aqui na terra, há os tribunais humanos para julgá-lo, como Paulo nos lembra em Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 9. Entretanto, para os pecados dos filhos de Eli, não haveria tribunal humano, pois eles pecaram direta e deliberadamente contra Deus. Como eles não se arrependeram, o juízo divino era inevitável. A ira de Deus se acenderia contra eles. Os que estão à frente do rebanho do Senhor devem ser exemplo em tudo. É preciso ser íntegro no ensino, incorruptível, reverente, digno e santo. Tito, capítulo 2 e o versículo 7. Devemos ser conscientes de que Deus não tolera o pecado, principalmente aos que ensinam e estão em posição de liderança. Tiago, capítulo 3 e o versículo 1. Síntese do primeiro tópico. Os filhos de Eli não valorizavam o que Deus lhes deu, trocando pelos prazeres da vida, e receberam as consequências por isso. Segundo tópico. A sentença do juízo de Deus. Em primeiro lugar, a experiência profética de Samuel. Numa época em que era bem raro ouvir a voz de Deus, Samuel ouviu, clara e reverentemente, o Altíssimo. 1 Samuel, capítulo 3, e o versículo 10. Nessa experiência, o jovem profeta recebeu uma séria e urgente comunicação divina. Uma mensagem
contra a casa de Eli, o seu mestre. Tal experiência mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, não se importa com a idade de alguém, quando a questão é fazer a vontade divina. 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 15 até o versículo 18. Em segundo lugar, sentença pronunciada. Eli recebera uma sentença por meio de um profeta desconhecido. Deus iria punir os seus filhos. 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo 31. Prontamente, Eli aceitou a sentença que vinha da parte de Deus. Agora era a vez do menino Samuel. Ele não poderia mudar a mensagem, pois o que Deus lhe havia entregue estava na mesma direção do que entregara ao profeta desconhecido. Deus havia sentenciado a casa de Eli. Viria morte e destruição sobre ela. 1 Samuel, capítulo 3, e o versículo 12. Esta sentença seria executada por intermédio da invasão dos filisteus à terra do povo de Deus. Ali, além de muita matança, houve a captura da Arca da Aliança, símbolo da presença divina no meio do povo. Os filhos de Eli foram mortos. E ao saber disso, e principalmente de que a arca havia sido levada, Eli caiu e quebrou o pescoço. De imediato, sua nora entrou em trabalho de parto. Logo após, deu o nome ao seu filho, Icabode. A glória de Israel se foi, a fim de marcar a tragédia que se abateu contra aquela casa. 1 Samuel, capítulo 4, do versículo 18 até o versículo 22. Em seguida, ela morreu. Em terceiro lugar, a desgraça da família de Eli. A desgraça sobre a casa de Eli veio como uma grande avalanche. Seus filhos, Ofni e Finéias, bem como a sua nora, morreram. Além disso, 85 sacerdotes pereceram. No reinado de Salomão, Abiatar, um sacerdote da linhagem de Eli, foi expulso e a partir daí a casa de Eli passou a ser preterida. 1 Reis, capítulo 1, versículo 7 e o 8. Capítulo 2, versículo 27 e versículo 35. As predições do profeta desconhecido e de Samuel se cumpriram na totalidade, ainda que levassem aproximadamente 130 anos para o seu desfecho. Isso nos mostra que o pecado contra Deus tem a sua sentença, o seu juízo. O Novo Testamento corrobora tal assertiva. Veja o caso da igreja em Tiatira. Apocalipse, capítulo 2 e o versículo 23. A Bíblia revela que o salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6 e o versículo 23. Síntese do segundo tópico. A sentença tratava-se da punição de Deus aos filhos de Eli. Ela seria executada por intermédio da invasão dos filisteus. Subsídio bibliológico. Prova de Samuel, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 17. A primeira mensagem que Samuel deveria entregar serviu como uma prova severa. Ele tinha um íntimo e afetivo relacionamento com Eli. Passaria ele a mensagem de iminente condenação com total honestidade? Em sua prova, Samuel prefigura o ministério de muitos dos profetas que o seguiram. A maioria dos profetas do Antigo Testamento foi chamada para advertir Israel da vinda
dos julgamentos divinos. Os profetas não foram especialmente populares no tempo em que viveram. Richard Lawrence, o guia do leitor da Bíblia. Uma análise de Gênesis a Apocalipse, capítulo por capítulo. RJ CPAD 2005, parágrafo 182. Terceiro tópico: as consequências do pecado. Em primeiro lugar, o preço do pecado. O pecado sempre traz consequências. A Bíblia revela alguns exemplos sobre isso. Número 1. A expulsão de Adão e Eva do paraíso. A morte física e espiritual. Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7 e versículo 23. Romanos, capítulo 5 e o versículo 12. Número 2. Acã e sua família perderam a vida. Josué, capítulo 7 e os versículos 24 e 25. Número 3. Ananias e Safira foram mortos. Atos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Como vimos, as consequências do pecado são trágicas. Eli tinha conhecimento do pecado de seus filhos, mas sua covardia era visível. Por causa de sua omissão e da irreverência de seus filhos, sua família foi tirada do sacerdócio. É bom lembrar que Eli não era somente pai, mas principalmente sacerdote. Por isso, cabia-lhe a responsabilidade paternal e judicial. Nisso, ele falhou. A palavra de Deus nos mostra que os filhos não foram bem encaminhados no caminho do Senhor. Provérbios, capítulo 29 e o versículo 15. Se tornarão uma vergonha aos seus pais, e se persistirem no erro, sofrerão as consequências gravíssimas. Portanto, além de orarmos por nossos filhos, precisamos conduzi-los à comunhão com Deus. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 até o versículo 9. Para, enfim, dizermos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24 e o versículo 15. Em segundo lugar, os males da falta de repreensão. Provérbios, capítulo 15 e o versículo 10 diz que aquele que aborrece a repreensão morrerá. De acordo com o hebraico, a palavra repreensão, tokahá, quer dizer correção, censura, punição, castigo. Nesse sentido, o próprio Deus aplica a sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios, capítulo 3 e o versículo 12. Por não atentar para ela, a casa de Eli padeceu. Muitos já não acreditam no juízo de Deus. Ele é justiça. Ele é santo. Em terceiro lugar, pecados voluntários e deliberados não têm perdão. O apóstolo João disse que há pecados pelos quais não se deve orar. 1 João, capítulo 5 e o versículo 16. Esse tipo de pecado gera morte. Nesse caso, é impossível que a pessoa se renove para o arrependimento. Entretanto, a Bíblia revela que o que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Mas não houve misericórdia para os filhos de Eli, pois eles não se humilharam, não se quebrantaram na presença de Deus. Eles pecaram voluntária e deliberadamente zombaram do Senhor. Como seguidores de Jesus Cristo, tenhamos temor e tremor.
O pecado voluntário e deliberado leva à morte eterna. Hebreus capítulo 10 e o versículo 26. Síntese do terceiro tópico. A família de Eli foi tirada do sacerdócio de Israel como consequência dos pecados de seus filhos. Subsídio bíblico teológico. A razão do fracasso de Eli em lidar com a imoralidade de seus filhos pode ser explicada parcialmente em função de sua idade avançada. Tal imoralidade era agravada por ser cometida no próprio tabernáculo. A presença de mulheres ligadas ao funcionamento do tabernáculo é expressa em Êxodo, capítulo 38 e o versículo 8. O escândalo era evidente, capítulo 2 e o versículo 24. A advertência de Eli a seus filhos abrangia tanto o efeito da conduta deles sobre os outros. Fazei transgredir o povo do Senhor, versículo 24, como as consequências sobre eles mesmos, versículo 25. A conduta ética imprópria. O pecado de um homem contra outro poderia ser julgado nas cortes da lei, mas o pecado religioso contra Deus seria punido pelo próprio Senhor, pelo fato de o termo hebraico, traduzido como juiz, ser Ha-Elohim, que também significa Deus. A Bíblia Almeida Revista Atualizada e outras traduções modernas trazem: pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro, ou Deus o julgará. Comentário Bíblico Beckham 2, Josué a Esther, RJ CPAD 2005, parágrafo 183. Conclusão. O pecado tem o seu salário. O pecado tem as suas consequências. Por isso, se andarmos segundo a palavra de Deus, se formos fiéis aos seus mandamentos e se procedermos com sinceridade e verdade, Deus nos confirmará em sua presença. E assim finalizamos mais um podcast. O governo divino em mãos humanas. Liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. AM RL3, o canal da família cristã.